Queridos, a paz do Senhor, amém. Gente, que honra, que bênção estar aqui. Agradeço ao Senhor pela honra, né, pela misericórdia que Ele concedeu, que se renovou mais uma vez neste dia para estarmos aqui nessa terça-feira. Eu me sinto honrada em retornar a esta casa, ao Templo Arca. Agradeço ao pastor Luiz pelo convite, pastora Sandra, Jusabe, toda a família pelo convite, pelo carinho, pela recepção, aos pastores aqui locais, né, os pastores que estão aqui na cidade, que nos receberam, né, todo o corpo de obreiros, que o Senhor abençoe vocês de maneira poderosa, a todos os pastores que estão aqui, os irmãos que estão na direção, pastor Gil, pastor Josué, todos os pastores, amém? Feliz demais em rever essa casa, essa congregação, e Deus é bom em todo o tempo, e a gente vai aí suportando calor, né? Se a temperatura está subindo é bom, né, gente? Né, irmã Sandra? Deus abençoe. Abra a tua Bíblia em Malaquias capítulo 4, nós estamos com um desafio aí para falarmos ao coração de vocês sobre os temas relacionados à alma, saúde emocional. E hoje nós vamos falar sobre os dramas da alma. E você que para acompanhar aí essa série de ministrações, não perca, na próxima terça nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre perdão, e na última terça nós vamos falar sobre quebra de relacionamentos. Eu acredito que serão terças de bênçãos, assim como tem sido no mês de agosto, né? Pastor Gil já preparou o terreno, fica muito mais fácil, né, gente? Vim aqui entregar. Amém? Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2. Nós vamos expor um pouquinho de maneira mais expositiva e didática, para que você entenda. Amém? Ok, nós estamos ao vivo, cumprimentamos aos irmãos que estão aí nos assistindo, né, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Você também seja abençoado com essa palavra, que Deus te abençoe de maneira poderosa. Amém, queridos? Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu quero já iniciar, antes de fazer a leitura, deixar uma indicação para toda a igreja. Hoje nós temos muitos conteúdos e assuntos, né, que são subsídios e nos dão suporte para entender sobre as demandas da alma à luz da palavra, sobre a saúde emocional. Indico para vocês um livro, né, para pesquisarem na internet ou em livrarias locais, Saúde Emocional e a Vida Cristã. Não é de minha autoria não, tá? É de uma autora, Elis Regina Carvalho, ok? Da editora Ultimato, de Viçosa, Minas Gerais. Fala um pouquinho sobre a saúde emocional e faz esse paralelo com a vida cristã. Um subsídio muito importante para a gente ler, acompanhar e ampliar. Vai ter um pouquinho do nosso conteúdo. Eu estou referenciando a introdução aqui do nosso assunto sobre os dramas da alma. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Eu quero ler a parte B do versículo. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Povo bom de Bíblia. Diz assim a parte B do versículo: o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Amém? Qual que é o objetivo, Jane, desses temas e dessas ministrações? É levar cura ao teu coração. É trazer cura, restauração e refrigério à sua alma. Você crê que essas serão terças de cura e as outras que virão? Amém? Eu quero ministrar um pouquinho, e o tema que nos foi incumbido nesta noite de terça-feira é dramas da alma. Então, quero conceituar para você o que é drama. A palavra dramas da alma, usada nessa frase, está contextualizando e apontando para uma situação comovente de aflição e de sofrimento. Envolve muita aflição e sofrimento. Quando nós estamos falando de dramas, nós estamos falando de grande aflição e grande sofrimento. A palavra drama, ela é usada no grego para definir a palavra drama, né? Que quer dizer aflição, sofrimento, mas apontado para aquele contexto e para aquela época, para a origem da palavra, estamos falando de arte teatral, de alguém interpretar problemas, situações
cotidianas e reais que acontecem na vida do ser humano, e interpretar e encenaram em forma de teatro. Por isso que vem a palavra dramaturgia. Então está ligado a isso, né? Também é usado muito para expressão, para dizer assim, alguém está exagerando ao contar alguma situação. Alguém está fazendo drama em cima de alguma situação, né? Mas no contexto que nós vamos ministrar, nós vamos falar de situações que envolvem grandes aflições e grandes sofrimentos. Quando a gente vai falar sobre aflição, nós estamos falando sobre questões de dores emocionais, dores da alma, dores físicas. Então, quando nós falamos sobre aflição, muitas vezes nós não atentamos ao pé da letra, mas quando nós falamos sobre aflições na vida do homem, na vida do ser humano, na vida da mulher, nós estamos falando de dores que envolvem dores emocionais, dores físicas, né? Dores da alma. Alma, a palavra psique vem do grego e quer apontar para a vida, sede de sentimentos, sede de emoções e reações do ser humano. Então nós estamos falando de aflições e dores da vida. Crente passa por aflição, igreja. Crente passa por luto, crente passa por sofrimento. Quando nós falamos sobre as demandas da vida humana, principalmente relacionado ao contexto cristão, nós muitas vezes temos dois polos, e no meio também, muitas vezes nós temos dificuldade para achar um equilíbrio. Ou nós achamos que servir a Deus, nós temos que sofrer demasiadamente, ok? É um sofrimento que não tem fim, então vamos aceitar, porque ou caracteriza como sofrimento, que é um polo extremo, ou como nós não vamos ter sofrimento. É aquela teologia positivista. Eu vou colocar na parede, eu não aceito, é uma revolta com Deus, e a gente quer a minha bênção, vamos dar a minha bênção. Então nós temos dois polos aqui. Ou alguém vai dizer que nós temos que sofrer, né, continuamente, o tempo todo, que crente, né, foi gerado para sofrer, ou então que não temos que aceitar o sofrimento. Quando nós chegamos muitas vezes a quase que o meio termo, alguém vai muitas vezes se esconder, né, atrás de uma pseudo-santidade, ou vai achar uma legalidade para dizer, né, vamos embora, nós vamos sofrer, não tem sofrimento, minha vida é com Deus e vamos embora, e crente não tem sofrimento e está tudo bem, negando muitas vezes as aflições que nós temos. Então, quando nós vamos falar sobre aflições, sobre as demandas da alma, eu percebo o seguinte: nós temos uma aceitação e uma facilidade muito grande quando nós vamos receber orientações a respeito da nossa saúde espiritual. Quando é para direcionar saúde espiritual, vamos falar sobre a nossa conduta cristã, vamos para os estudos bíblicos, jejum, oração, não é? Consagração. Nós temos uma grande aceitação em aceitar as orientações dos conselhos espirituais. Nós temos uma facilidade para aceitar orientações e conselhos da área profissional e médica. Quando um médico vai falar, você tem que tomar um remédio para a sua pressão, não é? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Toma um remédio, pinga um colírio, faça um exame. A gente tem facilidade muitas vezes para aceitar essas orientações e acatar essas orientações médicas. Mas quando se fala de saúde emocional, nós ainda temos uma resistência muito grande. Há um tabu ainda muito grande quando nós falamos sobre as nossas demandas emocionais. Porque a gente, de maneira talvez cultural, religiosa, talvez não só no âmbito religioso, porque ainda há um preconceito muito grande em algumas culturas, quando nós vamos falar sobre saúde emocional, sobre as questões da psicologia, terapia, os tratamentos mentais e emocionais, ainda há um grande tabu e uma resistência. Porque nós atribuímos as demandas emocionais como uma raiz maligna ou no pecado. Ou como uma fraqueza na fé, se a gente for buscar ajuda. E aí, costumamente, a gente escuta alguém falar o seguinte, né? Vai orar, vai ler a Bíblia. Algumas questões da alma, algumas demandas mentais ou emocionais, a gente tem aquela ideia de espiritualizarmos tudo. Isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo e vem sendo construído com uma nova visão. Não que aqueles que passaram esse ensinamento para nós sejam culpados ou não. Isso é um ensinamento que vem, é uma questão cultural também e não só uma questão religiosa. Mas a gente observa que ao longo do tempo, tratando em terapia, dentro de consultórios, orientando, mentoreando, aconselhando, que há uma resistência muito grande. Eu sempre costumo dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja e nada pode deter a igreja. Mas a palavra de Deus vai nos orientar também que a falta de conhecimento faz com que muitos perecem.
Nós precisamos de ter o acesso à informação e o conhecimento. A informação por si só não vai trazer mudança de vida, não vai gerar transformação. Porque se a informação ou conhecimento a nós exposto trouxesse alguma mudança, muitos de nós já teríamos mudado de vida, assim, da água para o vinho. Nós não teríamos pessoas sentadas nesse banco com grandes sofrimentos emocionais, com grandes sofrimentos que carregam na alma, na vida e no dia a dia. As mensagens são carregadas de informação, tantos seminários e congressos que nós participamos de maneira rica, que nós choramos e recebemos. A diferença está na disposição em praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Nós temos uma dificuldade tão grande de a gente falar, de a gente praticar o que nós falamos. Nós somos muito bons, muitas vezes, em agregar uma informação, receber aquela informação, mas entre colocar em prática é um abismo muito grande. Embora, segundo as pesquisas, nós absorvemos 5% só daquilo que nós aprendemos, a média. Então, pensa, se nós absorvemos 5% só, diante de uma hora e meia, 2 horas de exposição de informação, de acesso à informação, imagina para praticar. Vamos colocar aí, talvez menos de 1%, para praticar aquilo que nós aprendemos. Então, nós temos ainda algumas resistências, alguns tabus quanto a isso, quando nós vamos falar sobre as questões emocionais. Nós espiritualizamos tudo, colocamos tudo na conta do super espiritualizar, né? E nós muitas vezes subimos o gráfico só de um lado e nós esquecemos que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Nós estamos interligados. Saúde espiritual vai implicar em saúde emocional vai implicar em saúde física e um vai implicando no outro. Mas o que eu tenho observado, o que os nossos colegas e pastores que estudam a área do comportamento emocional e mental do ser humano, nós temos observado que áreas da nossa vida, quando elas são curadas, na área justamente tratadas nas demandas emocionais, potencializa-se a saúde espiritual. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado com um grupo de psicólogos de São Paulo. Nós estávamos olhando as demandas das mulheres e a pesquisa trouxe um resultado inédito. 98% das mulheres que buscaram um tratamento terapêutico para algumas demandas da alma e para as demandas mentais, informaram que a fé foram reforçada e elas permaneceram firmes. Implicaram numa saúde espiritual dobrada. Então por que nós precisamos falar sobre saúde emocional numa era como essa? Por que nós precisamos falar sobre as demandas da alma como essa? Porque não existe santidade sem sanidade emocional. Não existe santidade se você não tiver saúde emocional. Porque a área da sua vida que você for ferida, a área que tiver um trauma, a área que tiver uma demanda emocional, você vai ter dificuldade de santificá-la. Então, quando nós falamos sobre saúde emocional, nós estamos também trazendo para você dentro do contexto da santidade. Não apenas falarmos sobre as questões relacionadas só à espiritualidade, mas se a gente atingir todas as áreas do ser humano, nós vamos implicar de uma maneira integrada para um crescimento e para um caminho de uma santidade. Então nós precisamos de falar sobre saúde física, saúde nutricional, saúde emocional, também saúde espiritual. Eu costumo dizer que é como se a gente passasse uma peneira, não é? Você já está com saúde espiritual? Você já está em Cristo? Você já está recebendo alimento espiritual? Então, aquilo que ficar, aquilo que sobrar, é como se, é uma peneira a saúde espiritual. As demandas que ficarem, é tratável recurso humano. Eu falo e sempre vou repetir aqui em algumas ministrações. Eu acredito que o Senhor tem a intenção, tem o poder, Ele é poderoso para isso. E eu acredito tão piamente como eu respiro, que eu posso orar aqui e o humor pode ressuscitar. Que eu posso estender as minhas mãos e alguém pode ser curado de depressão. Que eu posso estender as minhas mãos e alguém pode ser curado de um câncer, pode vomitar uma doença aqui. Que alguém pode sair e levantar se tiver uma paralisia. Eu acredito na cura. A cura instantânea vai gerar em você gratidão, edificação, emoção, celebração. Mas eu também acredito, cá para as minhas experiências
né, com o ser humano e dentro de consultório, que Deus tem um prazer muito mais imenso em te levar para um processo do que te curar de maneira instantânea. Por quê? Porque o processo, a aflição permitida, vai gerar em você maturidade. Vai fortalecer o teu caráter. Vai te levar para um degrau de maturidade. Vai te levar para um nível de santidade. Então eu não posso limitar as multiformas de Deus trabalhar. O Senhor pode curar você de maneira instantânea pelas suas demandas da alma. Alguns dramas da tua alma você pode ser curado através do poder da oração e da palavra, eu creio. Mas eu também não posso só padronizar e só apontar que a cura é meramente assim, é só com a oração, com a leitura ou com o jejum. Sim, pode acontecer, mas e se o Senhor quiser te levar para um processo? E se o Senhor quiser te levar para um tratamento, para a mão de um médico, para uma cirurgia? E se o Senhor quiser te levar para um tratamento mais demorado, mais longo, ok? Para gerar em você paciência, perseverança, maturidade e para depois chegar à provisão, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 2. É para a glória dele também. Não é para te humilhar, não é para te expor, não é porque você é menor do que alguém ou pior do que alguém. É porque você foi escolhido para passar para um processo, para gerar em você glorificação do nome de Deus, para gerar em você maturidade, para gerar em você uma direção, para Deus enviar a provisão. Alegrai-vos quando vocês passarem por grande aflição. Dramas aqui não está caracterizado por aflição. Quais são as aflições da alma? Culpa, luto, remorso, falta de perdão, ressentimento, depressão, angústia, traumas, fobias, ansiedades, bloqueios, angústias, choro, solidão, isolamento, perda, rejeição, abandono. Esses são os dramas da alma. Luta pela sobrevivência, dificuldades financeiras, crises existenciais. Todos nós vamos passar por isso. O ser humano não está inerente às aflições. Não é porque nós somos crentes, nós somos beatificados, nós somos anjos. Não, nós estamos aqui na terra e nós vamos passar por aflição. Nós vamos passar por depressão? Sim. Nós vamos passar por ansiedade? Sim. Nós vamos passar por luto? Sim. Nós vamos passar por traições e rejeições? Sim. A diferença entre o ímpio e o crente, entre o ímpio e o cristão, vou aqui corrigir, é que o crente sabe com quem passa, como passa e tem o tempo certo para passar. Então nós precisamos de entender, e nós precisamos de aceitar e lidar com essas demandas da alma. Nós precisamos de entender que a santidade vai implicar em uma saúde emocional. Nós precisamos de entender e trazer este conteúdo para o nosso meio, porque isso está falando diretamente de um relacionamento com Deus. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o seu manual de fé, a Bíblia te orienta a cuidar da tua saúde emocional, da tua saúde espiritual, da tua saúde física. A Bíblia te dá direções para você cuidar da tua saúde. Se alguém relaciona com Deus, se alguém diz assim, não, Jane, sou eu e Deus é suficiente. Sim, Ele é suficiente. E porque Ele é perfeito, Ele é suficiente, Ele vai permitir alguns processos para que você aprenda, amadureça, porque o alvo do Senhor é a sua maturidade. O alvo do Senhor é o seu crescimento com Ele espiritual, para que você chegue na eternidade. Sem santificação ninguém verá Deus. Sem maturidade cristã ninguém terá santificação. Sem cura na alma, sem cura na área emocional, sem cura na vida, ninguém encontra o caminho da maturidade. E sem a maturidade você não encontra santidade, e sem santidade você não vê Deus. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, que a gente está tendo a oportunidade de ter acesso a isso. De ter acesso, nós temos profissionais que estão aí para isso. E nós vamos falar sobre isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é que Cristo é insuficiente, não. É pela suficiência da graça dEle, que Ele gerou em nós sabedoria e conhecimento. Aí eu questiono alguém que diz, Jane, eu relaciono com Deus. E a pessoa tem resistência para procurar alguma ajuda nessa área. Aí eu pergunto para você, se você sair daqui e você torce o pé, para onde que a gente vai? Ortopedista. Problemas no coração, problemas de pressão, nós vamos procurar um cardiologista.
deu uma alergia nos olhos, a gente vai procurar o oftalmologista, não é? Deu uma dor de dente, estou precisando de extrair, está ali, precisando de fazer um canal ou arrancar, a gente corre para onde? Para o dentista. Por que a gente tem muita resistência? Para quando alguém está com um luto mal elaborado, uma depressão, uma angústia, um trauma, um bloqueio, um abuso sexual na infância, uma violência que foi submetida pela dinâmica familiar, uma rejeição, um abandono, algo que você não está conseguindo lidar ou superar. Se você já está em Cristo e ainda assim tem essas demandas humanas, é o céu te apontando, busque ajuda, busque recurso, busque orientação e busque caminho. A gente tem uma resistência, muitas vezes procurar uma ajuda para nossas demandas emocionais e mentais, porque a gente atribui isso ao demônio, a gente atribui isso a alguma raiz maligna. E muitas vezes é onde o inimigo tem tirado proveito, nessa nossa resistência. Quanto mais nós resistimos em bater na porta para buscar ajuda, mais o inimigo aplaude. Porque a nossa resistência em buscar ajuda faz com que ele entre, ok? E tira proveito. As nossas demandas emocionais são campos vulneráveis. E o inimigo, ele sabe, eu costumo dizer que o inimigo sabe o meu ponto fraco, melhor do que eu. Ele tem um mapa do meu ponto fraco. E ele anda ao derredor lançando flechas. Às vezes é uma discussão conjugal. Ele vai usar alguma seta para ir lá no seu ponto fraco. Às vezes você está no emprego, passando uma dificuldade muitas vezes para aprender, para mudar de setor. Ele vai usar aquela situação para ir no seu ponto fraco e provocar alguma ferida. Então ele fica ao derredor para justamente atingir a nossa alma o tempo todo. E tem muitas feridas que nós estamos aqui, ok? Porque nós estamos num mundo que nós temos aflições, os pecados estão aí. Nós lidamos com gente afetadas pelo pecado, nós somos pecadores, nós temos muitas aflições em consequência do pecado. E se nós criamos resistência para buscar uma ajuda, muitas vezes a um nível emocional, um tratamento para uma vertente emocional, para um tratamento para a cura que se dê também num plano humano e não só ao nível espiritual, o inimigo ele vai tirar proveito, porque aquilo que era para ser saudável humano, aquele luto que poderia te atingir e ele poderia ser meramente numa esfera humana tratada, porque é inerente, ok? Todos nós vamos passar por isso, muitas vezes se torna um luto com um peso, ok? E com uma demanda espiritual, porque nós resistimos em buscar tratamento. Então a nossa cegueira, muitas vezes a nossa resistência em bater numa porta, em procurar uma medicina, em procurar um recurso, em se remediar para algumas demandas que eu preciso numa esfera humana, pode agregar futuramente a um problema espiritual. Amém? A igreja entendeu? Então aquilo que era para ser tratável, ok? Em campo humano, em plano humano, pode se tornar um problema espiritual futuro por causa da resistência em buscar ajuda, por causa da resistência em se tratar. Se você se relaciona com Deus e se você se envolve com Ele, a sabedoria que habita nele, que Ele é a própria sabedoria, é um atributo de Deus, te contamina a ponto de você ser prudente, levantar e buscar ajuda. Eu estava tratando uma certa feita, fazendo um estágio numa associação de diabetes infantil para crianças. Em determinado momento, atendendo uma garotinha de uns 7, 8 anos, eu percebi que ela começou a ficar com a boca pálida, né? E ela estava ficando muito, muito pálida, perdendo os sentidos, e a gente vasculhou na bolsinha dela para ver se ela estava com a insulina ali para a gente aplicar. Não achamos a insulina. A gente estava sem insulina, estava com falta de insulina, né? A prefeitura não tinha mandado. E nós tentando contato com a família, mas para que a insulina? Porque ela sempre enviou tudo bonitinho, o horário certinho, a quantidade certa para aplicar nela. Quando a gente percebeu que não tinha insulina, a gente não tinha onde achar aquele tipo de insulina, nós acionamos o SAMU para já levar ela já foi carregada na maca, ela já foi sem sentidos praticamente, para o atendimento. Os pais chegam logo em seguida. Aí eu fui questionar, cadê todo o medicamento dela? E aquela mãe levantou e falou, não vou dar mais a insulina dela. Por quê? Como assim? Você fez algum exame que comprovou que ela não vai precisar mais?
Não, porque eu fui ontem na igreja e o pregador pediu para mim jogar toda a insulina no lixo, queimar e pisar. E assim eu fiz, porque ela tinha recebido a cura, porque não era para tomar medicamento, porque ela não era curada da diabetes, porque o inimigo tirava proveito, porque a gente estava dando o medicamento. Então eu não vou dar o medicamento mais. Eu falei, para sua filha está quase entrando em óbito. Corre para o hospital, porque a sua imprudência, a sua negligência, sua falta de discernimento e sabedoria está matando a sua filha. Quando nós buscamos sabedoria para um tratamento e nós corremos atrás de um tratamento, olhe para mim, eu quero que você entenda isso de maneira clara. Você está sendo tão espiritual quanto se você estivesse devocionando a área da sua vida espiritual. Quando você tem sabedoria para buscar um tratamento, um conselho na hora certa, para poder ter disciplina para um tratamento médico, a sua responsabilidade em cumprir corretamente o tratamento para a sua saúde física, para a saúde do seu corpo, para a saúde da sua alma, você está glorificando a Deus e você está erguendo um altar de adoração a Ele. A Bíblia vai dizer, tudo que você for fazer, quer comer, quer beber, faça para a glória dEle, tudo que você for fazer, até quando você está indo no banheiro fazer as suas necessidades básicas. Porque se você está indo no banheiro, gente, se está saindo é porque está entrando. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está comendo comida, Deus está colocando na mesa. Louvado seja o nome do Senhor, porque os seus rins, seu intestino, seus órgãos intestinais estão funcionando perfeitamente. Então é para a glória dEle. Tudo que você for fazer. Eu falo que bater na porta é um dever meu e seu. Abrir é com Ele. Mas agora levantar, reagir, ir atrás... Quando você recebe um diagnóstico e o Senhor fala para você, vou liberar a cura. O Senhor prometeu, foi Deus mesmo quem falou, você sentiu, ok? Não significa que você tem que ser passivo, sentar, fechar o olho. Se você está com dor de dente, está doendo sem parar, você vai esperar um anjo chegar lá, encostar a espada no seu siso? Não. Deus vai curar? Então deixa eu ir lá, vou fazer o exame, vou ver o nível que está, e eu vou fazer a minha parte, porque Ele vai fazer a dele. Aquilo que é recurso, que é possível a mim, eu vou fazer tudo que for possível a mim. Aquilo que é impossível, é Ele que vai entrar com o milagre. E muitas vezes o milagre vai ser uma cirurgia bem sucedida. Muitas vezes o milagre vai ser um profissional certo. Muitas vezes o milagre vai ser um remédio fazer o efeito. Muitas vezes o milagre vai ser um tratamento disciplinado e correto. Você está glorificando a Deus tanto quanto se você estivesse dobrando o joelho aqui nesse templo. Porque o Senhor se agrada do seu comprometimento em cuidar do templo do Espírito. Procure se apresentar como um obreiro aprovado, que não tem com quem se vergonhar. Aí o Senhor vai falar assim, vem cá irmã, vem cá filha, vamos passar pela Macedônia comigo? A gente ora e a gente canta, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou abrir mão de tudo. Senhor, me usa. Senhor, me possua. Aí o Senhor olha para tu e você precisa de estar bem, corpo, alma e espírito. Aí o Senhor quer te levar para um propósito que você vai ter que ter saúde emocional para passar por aquele propósito. Aí Deus olha, você tem que estar preparado. Deus vai te levar para um lugar e para um campo, você tem que ter saúde física. E aí, se você estiver debilitado fisicamente, você tem que estar preparado. Corpo, alma e espírito. Porque a saúde espiritual, ela tem que implicar em saúde emocional, saúde nutricional e saúde física. É equilíbrio. É todas as áreas. Eu não posso só colocar na conta, no gráfico, vai subir o meu gráfico espiritual, e aí eu negligencio as outras demandas. Aí eu não estou sendo sábio, eu não estou sendo cristão, eu não estou sendo coerente. Amém? Então você tem que entender que quando você vai também buscar ajuda, tratamento, quando você vai bater na porta, quando você vai tomar um remédio, você, de maneira correta e disciplinada, você está glorificando a Deus. Tudo aquilo que você faz para a sua saúde, para a sua sanidade em todas as áreas, sobe como cheiro suave ao trono. Então olhe para mim, tem dramas na alma? A primeira orientação que eu te dou como cristã, nem é como terapeuta, é como cristã. Busque ajuda profissional. Busque ajuda profissional. Hoje a gente é tão coerente, né? Como que Deus alinha. Quando o pastor Luiz me chamou para setembro, a gente nem estava ali na frente, lembrando que o setembro a gente está combatendo aí, né, as questões da depressão, ansiedade e o suicídio. Amém?
Amém? E deixa eu dizer para você, graças a Deus que isso tem mudado tanto. Isso tem movido tantas pessoas à vida espiritual. Nós fomos considerados, eu coloquei aqui até algo para me seguir, mas o Senhor está me direcionando aqui para algumas questões de dados aqui para trazer ao coração de vocês. Em janeiro de 2021, nós fomos considerados a nação mais ansiosa do mundo. A ansiedade que nós estamos lidando com ela, não é essa ansiedade saudável, né, gente? Eu vou viajar, eu vou casar, vou comprar um carro. Não é essa ansiedade, porque a ansiedade é saudável. Alguém tem um perfil ansioso, vai ter que lidar com isso, assim como alguém é melancólico, assim como alguém é impulsivo. Mas a ansiedade que nós estamos falando aqui é essa ansiedade crônica, que gera taquicardia, sudorese, dores de estômago, dor de barriga, falta de sono, ou insônia, né? Ou a insônia, ou sono excessivo, a compulsão alimentar, sensação de aperto no peito, falta de ar, coração extremamente acelerado, pensamento acelerado, preocupação excessiva com o futuro, as crises de ansiedade, parecidas muito como o pânico, não é? Porque a ansiedade não tratada, ela vai generalizar, ela vai virar um pânico, e o pânico vai virar uma depressão. Geralmente começa com uma ansiedade, e essa ansiedade vai gerando essa angústia que vira depressão. A causa número 1 das depressões é a ansiedade. Essa ansiedade que nós estamos falando com ela, que a Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil lá no top número 1. De todas as nações que passaram por um processo da pandemia, estão passando, todas as nações, eu não quero levar em conta aqui o contexto político, as condições, enfim, de maneira emocional, todo ser humano no globo terrestre passou por um tipo de apreensão, um nível, né, de sofrimento na sua alma devido à pandemia. De todas as nações que passaram, o Brasil está lá número 1, é o país mais ansioso do mundo. Dados de janeiro de 2021. A Organização Mundial levanta como um troféu. Olha o Brasil. É o país mais demente nas suas questões emocionais. É o que mais sofreu com a pandemia a nível emocional. É o Brasil, está lá. Você pode puxar lá no site da Organização Mundial da Saúde, que está lá. Nós somos o número 1 em ansiedade. Aí, por outro lado, as pesquisas apontam que também, as meninas sabem aqui, me acompanham quando eu falo sobre as demandas da alma, ansiedade e depressão para a mulher, que nós somos o país mais cristão e protestante que existe. Os dados do IBGE apontam que nós somos o mais cristão e uma protestante. Mas não era para ser, não tem uma incoerência? Se nós somos o povo mais cristão, se nós temos acesso à informação bíblica, se nós nos envolvemos com Deus, nós não deveríamos ser espelho para as outras nações? Olhem aquela nação, não tem os melhores políticos, não tem a melhor economia, talvez não tenha um histórico sociopolítico dos melhores países, mas olhem como que eles se comportam diante da aflição. Olhem como que eles se comportam diante da pandemia, porque são cristãos. Mas é daí que entra onde eu disse para vocês, que entre a gente saber e ter acesso ao conhecimento e praticar, há um abismo muito grande. Nem todo mundo que levanta o dedinho no IBGE e diz eu sou cristão, eu sou crente, praticam. O que caracteriza você ser cristão é a prática do evangelho. É viver a palavra, é aplicar a Bíblia. Não é só ler, não é só ter informação, não é só adquirir conhecimento, mas colocar em prática o conhecimento adquirido. Filipenses capítulo 4 e versículo 9 vai dizer: aquilo que vocês ouviram, viram e aprenderam, coloquem em prática, e o Deus de paz irá com vocês. Coloquem em prática. Então nós temos uma dificuldade em colocar em prática. Porque nós idealizamos ou falamos, não, nós somos cristãos porque frequenta os cultos, porque canta no conjunto, porque frequenta todos os cultos da semana. Não, é a prática, é colocar em prática. E a Bíblia me ensina a cuidar da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual e da minha saúde física. Amém? Amém, queridos? Então olha para mim, eu quero falar para você sobre os processos de cura, orientar, trazer alguma orientação ao teu coração relacionada aos processos de cura aqui, de demandas da nossa alma.
Eu te oriento, a primeira dica que eu te oriento é procure sim um profissional. E alguém às vezes me pergunta assim, Jane, nós temos aqui as questões do tratamento da ansiedade. Recebi recentemente, há pouco tempo, nem foi a nível terapêutico, para uma orientação, mas numa cidade vizinha lá perto de Belo Horizonte, uma irmã me ligou e falou assim, Jane, eu preciso de ajuda. Me ajude com o meu esposo. E o esposo era pastor de uma igrejinha no interior. E aí ele chegou para ser atendido, gente, no porta-malas. No porta-malas, pastor Gil. E aí a esposa disse assim, Jane, tem 7 dias que ele está dormindo dentro do guarda-roupa. Ele não quer sair. Um homem temente, íntegro, ancião, com experiência, com legado, dormindo dentro do guarda-roupa. Tem que trancar. Porque a ansiedade afetou no nível extremo que ele não conseguia dormir aberto. Tem que estar ali fechadinho, trancado para se sentir, ok? E o que demanda isso? Conversar, orientar, se tratar. Porque isso vai generalizar. Sabe qual foi o tratamento? Eu perguntei, com todo respeito, meu pastor, quantos anos que o senhor está no ofício? Tenho 50 anos que eu sirvo a igreja. O senhor já tirou férias? Nunca tirei. Remédio do senhor. Fui lá e receitei. Férias. Férias. Parar, dar pausa, respirar, não significa que você está abandonando, que vai deixar a obra, ok? Está negligenciando. Não, é descanso. Sono é remédio. Elias teve o tempo para dormir e descansar. Sono é remédio, pausa é terapêutico. Então o senhor vai parar para respirar. Parar não significa que está abandonando, que está largando, que está sendo negligente. A gente tem que aprender a abastecer para continuar. A abastecer para continuar. A receber para continuar. Isso é bíblico. Foi para a praia, tirou uns 15 dias. Foi com a família. Voltou revigorado. Estava dormindo até o relento. Queria dormir lá na beirada. Foi à noite passear para ver o mar, ouvir o barulho do mar. Então é terapia. Nós precisamos de orientação para trazer saúde emocional. Porque ia implicar no ministério daquele pastor ser interrompido por causa de uma demanda emocional, né, pastor Gil? Nós precisamos de entender que os recursos que estão aí, que as orientações é para minha saúde espiritual também. Então olha para mim, igreja, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão recebendo, coloquem em prática. Coloquem em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Amém? É ter paz em meio ao caos, é ter direção mesmo no luto, é reagir mesmo diante da depressão, é levantar e continuar e ser sarado a cada vez que você dá um passo, mesmo se você passou por uma traição, mesmo se você passou por um abandono, mesmo se você passou por uma violência sexual. O Deus de paz vai gerar cura no teu coração, enquanto você estiver em movimento, enquanto você estiver na dinâmica, enquanto você se direcionar, enquanto você caminhar para a direção que vai te dar cura. Obedecer, praticar, vai gerar cura. Amém? Amém? Então muitas vezes a gente pergunta, gente, mas por que Deus permite as aflições, né, gente? Eu falo que quando Deus criou o ser humano, Deus nos criou com um padrão eterno. Quando Deus gerou Adão, foi com um padrão eterno, instinto de eternidade. Por isso que nós temos muita aversão à morte. Por isso que quando fala sobre assunto de morte e luto, a nossa alma tem uma aversão, porque há em nós um fôlego para a eternidade. Nós temos padrões eternos dentro de nós. E esse padrão de eternidade gera em nós memórias de perfeição. Então, quando as coisas saem do controle, quando tem algo que nos machuca e nos fere, essa memória de perfeição que está dentro do meu padrão eterno aqui, reage. Porque a gente tem aquela ideia, não está bom, porque está sofrendo, dá dor, ok? A gente sabe aquilo que é gostoso, que é bom, que está me dando paz e saúde, porque nós temos memória de perfeições dentro de nós, pelo esse padrão eterno. Quando Deus gerou o homem com essa memória de perfeição, com esse padrão eterno, teve um tempo que tudo ficou bom. E aí Deus deu a graça de dar o livre-arbítrio a esse homem. Faça suas escolhas. Deus deu um presente do livre-arbítrio. O homem com padrões eternos e com memórias de perfeição. Adão. E aí o Senhor não só deu a graça de dar o livre-arbítrio, mas o Senhor orientou e guiou e disse: este é o caminho certo, este não é o caminho certo. Essa é a boa escolha, essa não é a boa escolha. Aí o homem, com o seu livre-arbítrio e com a sua livre escolha, escolheu fazer o que era mal.
E quando ele escolhe fazer o que era mal, ele abre uma ponte para que o mal entre. Abrindo uma ponte para que o mal entre, nós somos contaminados com as aflições, com adversidades, com o pecado. E nós vivemos em um mundo com pecado, nós convivemos com pessoas afetadas pelo pecado. Constantemente nós estamos lidando com situações de pecado. E isso implica, se você está no caminho de santidade, Jane, eu estou santo, Jane, está tudo bem comigo, mas você precisa de ter acesso à informação, à saúde emocional, porque você convive com pessoas que são afetadas pelo pecado. E muitas vezes são lá da família, muitas vezes é alguém, uma bisavó, uma avó, que passou por um abuso, por uma violência, imprimiu em você esse padrão. Muitas vezes é uma amiga que está do teu lado, que fez algo que te afetou. Muitas vezes é alguém que está sofrendo, é alguém que está no pecado e te afeta, é alguém que dá lugar para o diabo e te machuca. Então nós estamos convivendo com pessoas na terra. E nós vamos lidar com gente até a volta de Cristo. Mas também, a cura também se dá por meio de gente, ok? Tiago vai dizer assim: orem um pelos outros, confessem os seus pecados um pelos outros, se abram, falam as suas necessidades um pelos outros, porque a igreja é uma comunidade terapêutica. Quando você compartilha, o Senhor tem a intenção de liberar a cura através da comunhão também. A cura se dá a nível relacional. Então muitas vezes o Senhor vai usar a comunidade, muitas vezes não, vamos dizer aí, sempre vai ter a parte que é da comunidade, que é da comunhão, que vai vir esse processo de cura. Então a igreja é uma comunidade terapêutica. Relacionar uns com os outros é comunidade terapêutica. É certo que as pessoas fazem muito mais coisas que nos ferem, nos afetam, do que amar e restaurar. Os dados estão aí para apontar. Mas aqui é uma igreja de Cristo. Aqui você vai aprender. Aqui o Senhor vai te sarar, te curar, para que a sua relação com teu irmão seja caminho de cura para ele e para ela. Amém? Aí, quando nós recebemos a aflição no mundo, quando Adão peca e abre uma ponte para o pecado entrar no mundo, aí entra a gente a apontar que é a minha escolha que me faz sofrer, que é a escolha do homem, que é o pecado que me faz sofrer, que é o livre-arbítrio que me faz sofrer, a gente volta e se culpa a Deus. Por que existe pecado? Por que existe problema? Porque a culpa é de Deus, porque Deus permitiu, porque Deus levou, porque Deus fez, não é? Vira e mexe, a gente entra em crises existenciais, crises na nossa relação com Deus, isso faz parte. Mas olha para mim, a gente aponta a culpa, aí eu olho para um calvário, 3 cruzes, a cruz do meio. O Filho de Deus encarnado, levando toda a dor, toda a aflição e toda a culpa. Toda a dor do ser humano, toda a pior dor de espécie do mundo, Ele leva sobre si, dizendo: há um caminho para restaurar essa ponte, há um caminho de cura. Ele vem, Ele diz: eu assumo toda a culpa, eu assumo toda a dor, eu assumo toda a aflição. E Ele foi culpado, Ele foi esmagado, para dizer para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a cura. Se por um caminho veio o pecado, eu sou o caminho que gera cura. Eu já assumi toda a culpa. Pode me culpar, mas seja grato pela celebração. Você pode olhar para céu e dizer: Senhor, o Senhor é culpado, mas olhe para o Filho que assumiu toda a culpa e seja grato por isso. Evangelho é cura. Cristo é suficiente. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vertente que vai gerar cura para a sua complexidade humana. Cristo é suficiente, a graça é suficiente, a relação com Deus é suficiente, o Evangelho é suficiente. E é por causa dessa graça que nós estamos aqui, adquirindo conhecimento, adquirindo cura, para sermos restaurados através de Cristo o tempo inteiro. Então o conhecimento, a sabedoria, o recurso humano, o recurso da medicina faz parte da graça de Cristo. A ciência só está aí por causa da graça de Cristo. Alguém entende isso? Então usufrua da graça de Deus também, não só a nível de questões espirituais, mas também a nível humano, no plano humano, adquira da graça também. Muitas vezes nós esquecemos que no campo humano tem milagres. A gente não deve espiritualizar tudo, mas a gente também não deve deixar de ter uma visão espiritual para as coisas.
E eu tenho que entender que o simples fato de eu estar tomando essa água, eu estou sendo espiritual. Porque a Bíblia diz, quer comer, quer beber, faça para a glória dele. Não é só quando eu estou orando, quando eu estou falando em línguas. Não é só quando eu estou pregando, não é só quando eu estou marchando. Não é só quando o louvor está cantando, não. Quando você está cuidando do seu corpo. Quando você está cuidando da sua alimentação. Quando você está cuidando da sua dieta. Quando você está praticando a sua atividade física. Quando você está cuidando do teu corpo, da tua mente, da tua alma. Você está glorificando a Deus também. Saúde. As meninas que estão aqui, a mulher sábia edifica a sua casa, sim? A gente acha que é só a nível espiritual. Mas quando você está colocando na sua mesa o alimento certo, que vai gerar saúde para a tua casa, para os teus filhos, você está glorificando a Deus. A gente tem que ter sabedoria naquilo que a gente vai comer também. Selecionar o que você vai comer. Se é algo que faz mal, tem equilíbrio. O desequilíbrio para as questões alimentares também implica uma falta de sabedoria espiritual. Quando eu coloco na mesa muito mais gordura, muito mais açúcar, muito mais massa, quando eu não tenho essa noção de ter equilíbrio, e aqui, para você alimentar bem, nós não estamos falando de custo e de dinheiro, não. Nós estamos falando de sabedoria. Sabe por quê, gente? Uma Coca-Cola, a média da Coca-Cola é R$10. Gente, eu amo uma Coca, né? Tem mais alguém aqui comigo? A gente ama uma Coca. Mas a gente sabe que tem que ter tudo dosado. É equilíbrio. Uma Coca-Cola é R$10. A média. Você sabia que para a saúde dos teus hormônios, aquele hormônio que é produzido, e ele produzido em quantidades saudáveis, gera em você um bem-estar, um prazer, uma disposição, ele vem se você também comer uma banana por dia? Aí a gente paga R$10 na Coca-Cola, gente, eu já paguei R$1 na penca, no quilo da banana. Não é? Aquela banana está quase madurinha ali. É uma questão da gente saber selecionar. Muitas vezes você está com um biscoito recheado na mão do seu filho. Você vai lá olhar o quilo da maçã, a manguinha bem picada, a fruta. Você vai gastar muito menos. É uma questão de mudança de mente, metanoia. Transformai-os pela renovação da vossa mente. Mudem o estilo de vida. Peça a Deus sabedoria em todas as áreas. Porque aquilo que você vai comer, ok? Vai implicar em saúde física. E muitas vezes o propósito que Deus tem para você, você vai ter que viver bem em muitos anos. E muitas vezes aquilo que você vai ingerir vai gerar em você talvez uma dificuldade, um bloqueio, uma doença no físico, no corpo, no estômago, por causa da sua má alimentação. E você pode prejudicar você mesmo, com as suas escolhas, você pode prejudicar um propósito que Deus tem para você. Amém? Vocês sabiam que caminhar 3 vezes na semana equilibra os hormônios e te dá mais disposição? Combate a ansiedade, combate a depressão. Combate a angústia, te dá mais ânimo. Caminhar 3 vezes na semana. Como é que está a atividade física aqui dos irmãos? Porque muitas vezes é muito fácil, né, gente? Sentar lá, vamos ligar o controle. Aí, ó, o sofá está até fundo. Está até fundo. Vamos para o Templo Arca. Amiga, vamos rachar o Uber. Ah, não, porque o irmão não passou para me buscar, eu não vou. Não, a gente fica na fila do elevador 15 minutos. Um horror de elevador, não sou obrigada a subir essas escadas. Exercitem-se. Inclinem o olhar para as outras áreas da vida. Porque é aí que está sendo, muitas vezes, alvo do inimigo. Porque muitas vezes uma doença física pode gerar em você uma ferida emocional. E essa ferida emocional implica na sua fé. Olha para mim, se você está abatido, se você está cansado, desanimado e triste, você vai ter força para falar com Deus? Você vai ter disposição? Se você está se sentindo humilhado, rejeitado, você vai olhar para Deus. Deus é injusto. É comprovado, as pesquisas que a gente faz, é comprovado. Então, olhe para mim, cuide da sua saúde nutricional. Cuide da sua saúde física. Caminhada, você não paga nada, é de graça. Você caminhar 30 minutos 3 vezes na semana, se você puder. Se você não puder, olhe com o seu médico qual é o exercício que você pode fazer. Mas não deixe o inimigo achar brecha em nenhuma área da sua vida. Não deixe ele achar brecha em nada. Feche em todas as brechas. Não dê legalidade. Cuide do que você está alimentando. Cuide do que você está fazendo. Cuide da sua saúde emocional e espiritual. Feche todas as brechas. Quer ter uma igreja saudável? Quer ter uma igreja permanecendo em santidade? Feche em todas as brechas.
em todas as esferas, em todos os campos, em todos os níveis que você puder. E o Senhor vai te direcionar a isso. Amém, queridos? Amém? Vou dizer para você algo. Quando nós deparamos com os dramas da vida, não é? Eu observo, eu vejo igrejas, consultórios, onde a gente vai em comunidades, que as igrejas estão lotadas de pessoas que estão sofrendo. Não é segredo, nós que somos da área da saúde emocional, nós estamos lidando com muitas tentativas de suicídios. E alguns suicídios, digamos assim, bem-sucedidos, dentro do meio cristão. Alguns são obreiros, alguns já têm uma longa jornada e caminhada de fé. E sabe o que eu observo? O inimigo tirando um proveito. Vira uma causa maligna, porque lá atrás foi resistente a um tratamento. Porque lá atrás omitiu em implicar em tomar um remédio. Então, se alguém aqui faz uso de algum medicamento, se alguém aqui faz uso de algum remédio para dormir, remédio de pressão, remédio para ansiedade, que foi medicado, passe pelo tratamento. Sabe por quê? Porque aquele tratamento, aquele remédio, ele vai gerar em você um processo de cura. E se você for disciplinado, para a honra e glória do Senhor, você vai sair bem-sucedido. Causa dependência se você não for disciplinado. Se você não procurar uma terapia, se você não procurar, para as demandas psiquiátricas aqui, deixa eu trazer uma informação à igreja. Porque muitos se procuram, às vezes, o psiquiatra vai medicar a nível de ansiedade, depressão, de insônia. E o medicamento, ele só remedia a causa. Ele só remedia os efeitos, ele não trata a causa. Então é necessário você associar medicamento com terapia. Se você não procurar um profissional psicólogo e você só se medicar, você vai ficar o resto da vida sendo medicado. Porque você não vai tratar, não vai buscar a raiz daquele luto mal elaborado, a raiz daquela ansiedade, a raiz daquela depressão. E você vai medicar. Tira o remédio, volta. Então associe o seu medicamento ao tratamento disciplinado, interdisciplinar. Terapia, medicação, atividade física e alimentação. Porque muitas vezes você vai buscar o remédio, mas não muda a alimentação. Você vai buscar o terapeuta, mas não muda a alimentação e não coloca atividade física. Então é interdisciplinar. Quer cuidar da saúde emocional? Então nós vamos tratar aqui saúde espiritual, terapia, muitas vezes a medicação, nutrição, o que você vai comer e a atividade física. É o conjunto disso que vai gerar em você uma cura plena, duradoura e completa. Amém? Amém? Então nós precisamos de mudar o estilo de vida. Nós precisamos de mudar a maneira de pensar. Nós precisamos de ter um olhar diferenciado para aquilo que nós estamos alimentando, para aquilo que nós estamos tratando, ok? Então eu quero trazer para você essa palavra de informação. A igreja recebe, amém? Não estou dizendo que a relação com Deus, a Bíblia, não é suficiente. Cristo é suficiente. A sua relação com Deus é suficiente. Ele cura, Ele pode. E só Ele é o caminho. Mas eu estou te ensinando que muitas vezes o Senhor quer te levar para processos. Eu não posso limitar a maneira de Deus trabalhar e tratar. E tem a parte que eu tenho que fazer. Tem a parte que compete a mim. A parte da alimentação, a parte de tratar, a parte de se movimentar, a parte de medicar, compete a mim. Aquilo que é impossível, vem dEle. Vem dEle. Amém? Amém? Como são os passos para a cura? Para você que está anotando aí, você pode anotar os passos que nós já vamos encerrar aqui para concluir. Nós precisamos de cura. Para obter essa cura, nós precisamos de entender como ela ocorre. Nós identificamos o problema, nós vamos reparar vínculos e lembranças, porque falar de saúde emocional está ligado diretamente a vínculos, lembranças, a pessoas e lembranças, porque sempre uma ferida emocional que você tem vai sempre vir através de um vínculo, vai sempre ser de uma pessoa, ok? Talvez um animal, um cachorro vai causar em você uma ferida física, mas se falar da alma, é alguém.
É o outro que te feriu, é o outro que falou, é o outro que humilhou, é o outro que omitiu, é o outro. É sempre alguém, é o outro. Se você procurar na sua memória aí, as suas maiores feridas que você tem na alma, foi alguém que fez. É um ser humano. Então nós precisamos de identificar o problema, nós precisamos de recuperar ou reparar esses vínculos, colar a lembrança e aprender novas condutas para que a gente permaneça nesse caminho de cura. Então os passos para a cura, eu enumerei aqui para você. O primeiro passo para a cura é admita que tem alguma ferida aí. Você tem que admitir, não, realmente eu estou com ansiedade. Não, eu acho que eu estou com depressão. Admita. Procure identificar para ter o diagnóstico. Jane, quem pode me diagnosticar? Quem pode olhar para mim, aceitar as minhas demandas? Eu posso conversar com alguém? O profissional. É o profissional psicólogo, é o seu médico indicar, é um psiquiatra. Então você precisa de admitir. Autoconhecimento também. Olha para mim, autoconhecimento implica no relacionamento com Deus. Se você se relaciona com Deus, a relação com Ele vai imprimir em você e vai fazer com que você olhe para dentro de você e busque um autoconhecimento. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, né, pastor Gil? Estou referenciando aqui o pastor Gil, que é da nossa área também. A gente tem a ideia de que autoconhecimento é de outras filosofias, outras religiões. Falar sobre autoconhecimento parece que a gente está fazendo uma palestra aqui de outras religiões. Não, autoconhecimento ele é bíblico. Quando eu olho para Davi dizendo assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Olha o autoconhecimento que Davi tinha em o espírito humano a consolar e confortar a alma. Ele sabia que aquela demanda era da alma, corpo, alma e espírito. Então ele tinha um autoconhecimento tão grande que ele acalentava a alma. Por que te abates, ó minha alma? É uma demanda da alma, autoconhecimento. Quando eu olho para a cruz não me pede para olhar para o meu irmão, se o meu irmão está fazendo A, está fazendo B, se está indo, se não está indo. A cruz primeiro é um espelho. Olhe para você, olhe para as suas demandas, olhe para as suas imperfeições, olhe para os seus buracos, olhe para as suas feridas, olhe para você. A cruz é um convite para uma introspecção, para você reconhecer, se arrepender e alcançar o caminho da cura. Graça, cruz é autoconhecimento. Amém? Então primeiro você tem que ter esse autoconhecimento de olhar e falar: não, eu preciso de ajuda. Eu estou com dificuldade nessa área. Eu não elaborei bem esse luto. Aconteceu comigo uma violência sexual lá na infância que eu ainda não consigo superar. Aconteceu comigo algo lá no trabalho que me gerou um trauma. Aconteceu comigo na minha relação paterna ou materna, algo que eu estou projetando. Aconteceu na minha mãe, eu trago esse trauma. Aconteceu no meu casamento. Aconteceu um abandono. É algo que eu presenciei, que eu vi. É uma demanda profissional, algo que acarretou em mim um prejuízo e eu tenho que reconhecer. Você tem que parar e reconhecer. A cura só se dá quando você reconhece que você precisa. Não existe cura se você não reconhecer. Ok? Então a ferida tem que estar ali. Senhor, está aqui a ferida. Eu sempre falo isso no consultório. Todas as vezes que alguém vem, abre, expõe a ferida. Não, Jane, é só eu e Deus. Expõe a ferida. Porque quando a ferida é exposta, a gente pode mexer, tirar o que está inflamando e colocar o remédio. O remédio só pode vir quando a gente olha e vê o tamanho da ferida, a profundidade da ferida. Aí sim a gente pode tratar e remediar. Mas a gente precisa primeiro de reconhecer. Amém? Reconheça. As meninas estão anotando aí, né? Reconheça e admita que você tem uma ferida no seu coração. Segundo passo, identifique qual é o problema que provocou aquela ferida. Jane, eu estou com uma dificuldade para perdoar. Por quê? A ferida é a falta de perdão? Qual que foi o problema que causou? É no casamento? É um problema com seu pai? Foi com a sua mãe? Alguém fez alguma coisa com você? Você vem enfrentando inúmeras traições conjugais? Você está com dificuldade de perdoar? Por quê? Identifique o problema. Identifique a ferida. Reconheça a ferida. E agora você vai puxar. Essa ferida veio da onde? Qual que foi o problema que causou essa ferida? Fez essa reflexão? Procurou qual é o problema que causou essa ferida? E agora você vai com essa demanda. Reconheci a minha ferida. Sei qual que é o problema. Você vai a Deus. Peça ao Senhor que te ajude e faça tudo o que for preciso para que essa ferida seja sarada. Preste atenção, essa oração tem que ser sincera. Você tem que dizer a Deus: Senhor, eu aceito
tudo o que for preciso para essa ferida que essa ferida seja sarada. Nem que isso implique a caminhos que você não deseja. Nem que isso implique a processos que você não gostaria. Mas você precisa de ser sincero e dizer: Deus, aquilo que for necessário para que essa ferida se feche, eu estou disposto a fazer. E Ele vai conduzir. Se for uma porta de um tratamento, Ele vai abrir. Se for uma cirurgia, Ele vai dar recurso. Se for chegar perto de alguém para conversar, Ele vai quebrantar, Ele vai preparar o caminho. Se for um tratamento caro, confie nele, descanse que Ele vai enviar. Se for alguém que precisa de vir te pedir perdão, uma conversa, Ele vai promover o que for necessário para a sua cura. Amém? Então seja sincero, aceite os processos. O Senhor vai enviar as pessoas certas. Então, gente, reconhecer, identificar o problema e orar com sinceridade, e aí implica que eu aceitei o processo. Eu vou aceitar os processos que o Senhor quer me levar para essa cura. Amém? Quarto lugar que eu coloquei aqui: busque ajuda. Você orou, identificou ferida, identificou qual que é o problema que gerou ela, fez a tua oração sincera para o Senhor. Jane, eu estou me sentindo vontade de ir no meu líder espiritual. Procure o seu líder, converse, peça orientação, procure uma ajuda profissional, procure uma ajuda nutricional, procure uma ajuda terapêutica. Movimente-se depois da sua oração. Faça movimentos que vão te levar ao processo de cura. Procure ajuda espiritual, procure ajuda médica, procure ajuda física. Amém? Quinto passo que eu coloquei aqui, que é um dos momentos, das dificuldades mais difíceis. Porque quando alguém tem alguma ferida, quando alguém tem algo, muitas vezes vai implicar em segredos dentro da gente. Muitas vezes vai implicar em coisas, histórias, que muitas vezes a gente revelar, parece que para o outro vai parecer que a gente é muito fraco, que a gente está sendo vulnerável, que alguém vai pegar aquilo e vai soltar no ventilador, que alguém vai dizer para você: você precisa orar, você está fraco espiritualmente, você tem algum pecado oculto. Então nós encontramos muita resistência para pessoas se abrirem, para contar um drama da alma, muitas vezes por causa desses bloqueios na relação. Porque tem medo de contar e alguém descobrir, tem medo de julgamentos, tem medo de alguém achar que é fraco na fé, que tem algum pecado escondido, que alguém vai contar para alguém, vai contar para ciclano e vai expor, não é? Mas olha aqui para mim. Eu observo em consultório que as pessoas que a gente orienta a ter um amigo fiel, aquele amigo que confia, aquela amiga que confia, e que ele compartilha, o processo é rápido. A cura, ela chega muito mais rápida. E a recuperação e a restauração é muito mais segura, madura e eficaz. Sabe o que eu te oriento? A própria Bíblia diz isso: comunique as suas necessidades uns com os outros. Ah, Jane, mas é só eu e Deus. Eu observei que essas pessoas que têm resistência, muitas vezes para procurar alguém, para compartilhar algo, uma demanda que está aqui, o processo é muito mais demorado. E há outras resistências no meio do processo. Então sabe o que eu estou te orientando? Ore ao Senhor. O Senhor vai te enviar amigos na terra. Amém. Sabe qual que é a minha oração? Eu oro ao Senhor dizendo assim: quais são os teus amigos na terra? Quais são as tuas amigas na terra? Me apresente elas, me apresente eles. Jane, mas eu não tenho ninguém. É porque muitas vezes esse processo, essa ferida, o Senhor quer te dar a oportunidade e o presente de uma amizade fiel e verdadeira. Porque o Senhor quer mostrar para você que existem sim pessoas que você pode confiar. Que existem sim pessoas que não vão só te ferir, que existem só pessoas que guardam o segredo. A própria Bíblia vai dizer: o bom amigo guarda o segredo, mas o tolo revela. O fato de você compartilhar com alguém uma demanda que é só sua, e você se sentir aceita e acolhida, mesmo diante de uma ferida enorme e grande, mesmo diante de um problema que alguém pode te julgar, isso já traz uma dose de cura para a sua ferida. Alguém te aceitar sem julgamentos, alguém te ouvir e te acolher. Então, tenha uma amiga, tenha um amigo, compartilhe qual é a sua ferida. Compartilhe, não tenha medo de abrir, não tenha medo de se expor. A Bíblia fala: ore uns pelos outros, comuniquem as suas necessidades uns com os outros. E se for algo que realmente que você falhou, que você errou, que está gerando em você aí uma ferida aí dentro, Tiago vai falar: confessem os seus pecados uns aos outros também. Para quê? Para gerar cura, para gerar relacionamento terapêutico dentro da igreja. Amém? Sabe qual que é a minha oração? Que a gente encontre pessoas dentro do ambiente
da comunidade de fé. Que a gente encontre pessoas dentro deste templo que envolvam com as outras com amor. Porque é o amor que cura, é o relacionamento que cura com amor. Porque a Bíblia diz em Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse dom de profecias, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todos os meus bens, se eu não tiver amor. Outro passo, sexto passo: perdoe os envolvidos. Este passo aqui nós vamos falar na próxima terça-feira, que a gente vai falar sobre um perdão de uma maneira mais profunda. Perdoe os envolvidos. Verifique se existe alguma área da sua vida que você precisa de liberar perdão para alguém e caminhe para esse processo. Não perca, na terça-feira nós vamos ensinar este passo que é o perdão. O outro passo que eu coloquei aqui, que é o sétimo passo: dê tempo para você se recuperar. Tenha paciência. Tenha paciência com o processo. Paciência para recuperação, porque muitas vezes acontece uma coisa, a gente quer para ontem. Muitas vezes há um problema conjugal, uma ferida conjugal, a gente quer que se resolva da noite para o dia, de uma semana para outra, porque a gente compartilhou, porque a gente está medicado, porque a gente contou, porque a gente está indo para terapia, porque a gente está fazendo atividade física, porque a gente está comendo. Não, dê tempo ao tempo. Tem feridas que é só o tempo que vai curar. Então tenha paciência com o processo. Tenha paciência com você, tenha paciência com o outro, tenha paciência com o tratamento, tenha paciência com o processo. Amém? Nono passo: decida aprender uma nova forma de viver. O que eu estou dizendo aqui? Se você não mudar a sua forma de pensar, muitas vezes se você não mudar a forma que você vai responder a alguém, a forma que você vai comer, a forma que você vai relacionar com o outro, a forma que você vai se posicionar diante dos problemas e da vida, você não vai permanecer nesse caminho de cura. Então, decida que você tem que aprender também a ter um novo estilo, uma nova visão, um novo olhar para as coisas. Aceite coisas novas, aceite nova conduta. A própria Bíblia vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudem o estilo de vida. Decida que você vai aprender novos hábitos, nova forma de se relacionar com o passado, com o presente e com o futuro. Mude o seu estilo de vida. Mude a sua alimentação. Mude a sua forma de comunicar com alguém. Mude a sua forma de ter resistência, ok? Mude alguns hábitos. Você precisa de mudanças para permanecer no processo de cura da alma. E 10º passo que eu coloquei aqui para você: envolva-se com Deus. Gaste tempo com Deus. Relacione com Deus. Sabe por que eu fechei dizendo qual que é este passo aqui para a cura da alma? Porque nós precisamos de envolver de maneira diária com Ele. Só um envolvimento profundo, sincero e diário com Deus pode gerar curas profundas. Sabe o que eu disse aqui para essa semana, não aqui, essa semana para alguns adolescentes? Eu perguntei assim, eu quero perguntar aqui para a igreja, nos minutinhos que me restam aqui. Quantas pessoas aqui têm uma Bíblia só, mais de uma Bíblia? Fazem assim com a mão. Quantas pessoas leem em todas essas Bíblias? Deixa eu contar um segredo para vocês, posso? Olha para mim. Crente não tem que ter só uma Bíblia. Crente tem que ter várias Bíblias. Várias versões de Bíblias. Porque a linguagem da Bíblia muitas vezes é coloquial. Então, quem aqui, gente, já leu a Bíblia e falou assim: meu Deus, não estou entendendo nada? Quem aqui já leu a Bíblia e já falou assim: que sono? Baixa um sono na gente. A mente embanana, dói a cabeça, dói as vistas, dá uma fome, dá dor na perna, dá dor em tudo quanto é lado. Porque muitas vezes a linguagem que você vai estar ali, quando você vai abrir, se você não compreender, não vai ser tão atrativo para você. Hoje nós temos várias versões de Bíblia, gente. Nós temos a Bíblia para a mulher, a Bíblia para adolescente, a Bíblia para o obreiro, a Bíblia para o jovem, a Bíblia do casal. As Bíblias hoje contêm rodapés. Olha para mim, deixa eu dar um exemplo. A Bíblia vai falar o seguinte: ó, e levantou-se Abraão, emergiu o cutelo e subiu o oriente afora com a fronte erguida. Aí você vai pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, atualizada. Não que o texto e o conteúdo foi atualizado. Foi atualizado o português, para uma maneira mais clara. Aí você vai pegar e está escrito assim: Abraão levantou 3 horas da manhã, preparou todo o altar e subiu no monte.
Pegou uma espécie de faca, não é? E ergueu. Não é muito mais claro? Então olha para mim, por que a gente investe em tanta coisa? E a gente tem dificuldade para investir na área emocional e em material para conhecimento espiritual. É duas coisas que eu detectei. Ah não, porque a Bíblia é R$200, é 150. Se você for fazer uma aula de igreja, mãe, eu preciso do livro, tem que comprar. Está fazendo a aula online, a gente vai lá e cobra. A gente precisa de uma escova, a gente vai lá e faz. O carro furou um pneu, a gente providencia. Eu preciso de um sapato porque eu vou ser padrinho. Ô, gente, não tem dinheiro não, vai lá e acha. Eu vou ser madrinha, é tudo muito caro. Aí você aparece no dia do casamento, falou que estava sem dinheiro, de escova, de vestido, e a gente ainda compra uma sandália para combinar com o vestido. A gente investe na... Eu preciso... Gente, não estou com dinheiro não. Mas tem um aniversário, uma festinha, nem que seja meio quilo de carninha, a gente está queimando. Verdade ou mentira? Não é? Não, gente, fechei esse ano no vermelho. Vai lá no Natal e no Ano Novo. Tem pelo menos um franguinho assado no forno. A gente investe em tantas coisas. Por que a gente tem dificuldade de investir no nosso relacionamento com Deus? Se envolva com Deus de maneira íntima. Você vai conversar com alguém se você não conhece sobre Ele? Você é amiga íntima do pastor Gil, amigo íntimo da esposa do pastor Gil, da irmã Sandra, da pastora Sandra. Se eu não conversar e não souber nada sobre ela, eu não conheço nada sobre a irmã Sandra, eu posso ser amiga íntima dela? Quer se relacionar com Deus? Primeiro passo, leia sobre Ele. Leia sobre Ele. E não desista porque você abriu, está com uma linguagem que eu não estou entendendo. Pega a outra versão, eu amo a versão King James. Pega a outra versão. Nossa, aqui me entendeu melhor. Pega uma terceira versão. Tenha 3, 4 Bíblias e leia o Salmo 23 nas 3 versões que você vai ver que vai te ampliar e você vai aprofundar. Invista em dicionários bíblicos. Eu não entendi uma palavra, não, eu fecho a Bíblia e pronto. Vai no dicionário, pesquise, vai no seu professor de teologia, vai nos seus mestres que Deus colocou aqui na igreja. Pergunta, eu estava lendo a Bíblia, pastor, e eu não entendi essa palavra. Procure, vai na livraria, pega o vendedor, me indica, eu preciso de um dicionário bom, porque eu não estou entendendo. Vai ler sobre Davi? Compre um livro, como que Davi vestia, como que Davi andava, o que Davi comia, quantos metros ele tinha, quem era a mãe, como que era a economia, o que ele ganhava, o que ele não ganhava. Invista no seu relacionamento com Deus. Invista em livros e subsídios e na Bíblia. E se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Leia sobre Deus. Leia sobre Ele. E aí você pode colocar de pé para me concluindo aqui. Enquanto você coloca de pé, eu vou continuar falando. Eu já falei para as meninas aqui, né, gente? Mulher fala até 15.000 palavras a mais do que os homens por dia. Não é? Ainda coloca o microfone na nossa mão. Leia sobre Deus. E deixa eu dizer para vocês uma coisa. Posso? De maneira sincera aqui. Hoje nós estamos no estilo aqui de uma palestra expositiva. A leitura da Bíblia, ela não vai transformar. A leitura por si só, não. Eu tenho alguns contatos de pessoas que são ateus. E dominam a Bíblia muito mais do que eu. A leitura por si só, não. Gente, eu lembro da caixinha de promessa. Quem aqui é dessa época? Aí a gente fazia o seguinte, puxava, li um versículo da caixinha de promessa, vou deitar e vou dormir. Ou então a gente chega na hora de dormir, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Não. A Bíblia não é só para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, meditada e vivida. O que vai fazer com que você transforme através da palavra é a meditação da palavra. Aí quando eu puxava a caixinha de promessa que eu era adolescente, estava escrito assim, suas covas já estão abertas, descerás à sepultura. Aí eu não dormia. Porque a gente lançava sorte com os versículos da Bíblia. A Bíblia tem que ser estudada. A Bíblia tem que ser meditada e vivida. Então, invista no seu relacionamento com Deus, se envolva com Ele. Compre livros, saúde emocional e vida cristã. Compre livros que vão te ensinar a aplicar o perdão na vida. Hoje o conhecimento está na palma da mão. Se você digitar um Google, a palavra amor, vai aparecer todos os versículos
que falam sobre amor, o que demoraram-se há 1000 anos, 2000 anos, para poder pesquisar, você tem tudo numa Bíblia. Tem um mapa aqui no final dessa Bíblia, que demoraram-se anos para poder mapear e está aqui. Tem rodapé no pé dessa Bíblia, que pesquisadores ficaram anos, à luz de velas, riscando, escrevendo, e hoje você tem na palma da sua mão. Invista no seu relacionamento com Deus, se envolva, fale com Deus todos os dias. Você não tem como se envolver e ser íntimo de Deus se você só deixa para falar com Ele aqui. Falar com Deus tem que ser uma necessidade básica do teu corpo, irmão. Deixa eu dizer para você, você levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai no banheiro fazer xixi. Tem gente que vai mexer no celular, né? A gente vai no banheiro, sim ou não? Corre para o banheiro. É uma necessidade básica falar com Deus, não é? Imagina se você fosse atribuir a necessidade de você ir no banheiro, urinar. Não, domingo tem culto, então domingo eu vou no banheiro. Tem gente aqui que não levanta e não faz nada se não tomar um cafezinho da manhã. Meu marido. Quem aqui não faz nada se não colocar um cafezinho, um golinho de café na boca? Pode levantar a mão, gente. A irmã Sandra. É uma necessidade básica. Tem gente que não encerra o dia sem almoçar, sem comer alguma coisa. Quem aqui consegue ficar sem almoçar? Eu consigo. Quem não consegue ficar sem almoçar? Grande maioria. Não, domingo tem culto, eu vou almoçar só domingo. É uma necessidade básica. Não vou tomar banho não, vou tomar banho só no dia de culto. Porque a gente deixa para falar com Deus só no culto. A gente deixa para ler a Bíblia só no culto. Dormir é uma necessidade básica. Então eu vou dormir só domingo. Então olha para mim. A minha oração é como Jeremias disse: há um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. E eu não tenho descanso enquanto eu não faço aquilo que Ele me pediu, enquanto eu não me envolvo com Ele. Enquanto eu não me envolvo com Ele, eu não descanso. A minha oração é que você não consiga sair da tua casa sem falar com Ele, que você não consiga comer se você não falar com Ele, que você não consiga nem tomar banho se você não falar com Ele. E eu quero encerrar dizendo para você que Deus quer tua qualidade. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Posso confessar? A gente está ao vivo. Eu não funciono bem de manhã não. Mais alguém? De manhã que eu falo, viu gente? É 4, 5 horas da manhã. Tem alguém aqui comigo? A minha hora de qualidade é à noite, depois do culto, de madrugada. Eu leio, estudo, pesquiso, oro, lavo, passo, canto, cozinho, sapateio, entrego profecia para o meu marido. Tudo de madrugada. Agora tem gente que, para que eu vou colocar o meu devocional ali? Não é o sacrifício. Agora, se o pastor Luiz convocar a oração matutina, nós vamos vir, sacrifício coletivo. Oração de madrugada, nós vamos fazer sacrifício coletivo. Mas a primícia nesse contexto não é, às vezes, a sua primeira hora, é a sua hora de qualidade. A minha hora de qualidade é à noite, então vou oferecer o meu devocional a Ele de qualidade. Porque se você for passear, arrumar para ir no shopping, você vai escolher a hora de qualidade para ir com sua amiga, para ir com seu amigo. Você vai escolher a melhor hora para receber alguém, a melhor hora que é para almoçar, é a hora de qualidade. Ofereça para o teu amigo. Encontre ele no secreto no teu quarto e ofereça para ele. Hora de qualidade. É o teu horário do almoço? Ore, leia a Bíblia, medite na Bíblia. É de manhã? Ore de manhã, leia a Bíblia e medite. Ofereça a Ele hora de qualidade. Relacione com Deus e Ele fechará as feridas da tua alma. Se envolva com Deus, se comprometa com Deus diariamente e Ele fechará as feridas da sua alma. Eu recebi há 15 dias atrás um jovem que havia tentado suicídio no meu consultório. E mentoreando ele e discipulado cristão. Eu disse para ele assim: se envolva com Deus. Relacione com Deus. Deus não me quer, Deus não me ama, eu não acredito em Deus. Eu falei para ele assim: marque um encontro com Ele. Você já parou para encontrar com Ele? Vocês irão me buscar e vocês irão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Vocês irão clamar a mim e eu vou responder: eis-me aqui. Eu deixarei que vocês me encontrem, diz o Senhor, quando o vosso coração for sincero em me buscar. Jane, eu quero Deus. É sincero? Encontre com Ele. Sabe o que ele fez, pastora Sandra? Entrou para o quarto, pastor Gil, colocou a almofada no chão, pegou um copo de água e falou assim: Espírito Santo, esse copo de água é para o Senhor, esse aqui é para mim. Diz ele que trancou a porta do quarto, 11 horas da noite.
sentou e foi sincero. Não é, hoje não é palavra, bendito Deus, excelentíssimo, excelso, benigno, benevolente, majestoso. Ele foi sincero: ô Deus, eu estou me sentindo um bobão, porque parece que eu estou conversando sozinho. Mas senta aqui nessa cadeira, conversa comigo. O relacionamento com Deus é pessoal. Deus não está distante num trono que você precisa de falar palavras bonitas, que se você falar errado Ele está pronto para te punir. Não, Ele quer relacionamento. Envolvimento com Deus não é regra, não é religiosidade, é relacionamento, para que você seja sarado. E ele falou assim: Senhor, está aqui esse buraco no meu peito, ó. Para falar a verdade, eu nem acredito que o Senhor existe, mas eu estou sentindo uma coisa gostosa sentada aqui nessa almofada. Eu sei que o Senhor sentou aqui. Será que o Senhor pode me dar um abraço? Porque eu estou planejando, Senhor, tirar a minha vida essa e essa hora. E colocou a cartinha lá. Sabe o que aconteceu? 7 horas da manhã, a mãe dele me ligou. Ela teve que arrombar a porta. Quando ela entrou na porta do quarto, ele subia e descia da cama. Ele deitava e ele levantava e ele falava em línguas. Ele abraçava, ele conversava, ele caminhava, pegava a mão e caminhava. A presença de Deus entrou no quarto. Esse jovem chorava, falava em línguas, ele pulava, ele abraçava, ele conversou a noite inteira e Deus visitou o quarto dele. Deus desceu: olha para mim, vocês irão me buscar e vocês irão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Coloca a mão aí no teu coração. Fecha os teus olhos. Deus tem tanto, mas tanto interesse em se relacionar com Deus, com você de uma maneira tão íntima e tão profunda, para fechar as feridas da sua alma, para sarar. Permita. Deixa Deus abrir, deixa Deus colocar remédio, deixa Deus direcionar, deixa Deus te levar para um processo, deixa Deus sarar, para que o nome dele seja glorificado. Para a tua maturidade, para testemunho, para crescimento. Eu quero te encorajar aqui nesta terça-feira a colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou disposta a ser tratada e tratado. Senhor, eu estou disposta. Talvez você está carregando essa ferida há anos aí dentro. Talvez há uma resistência muito grande. Senhor, eu estou disposto. Senhor, o Senhor quer que eu vá para as mãos dos médicos? Eis-me aqui. Senhor, é um tratamento que o Senhor quer me levar? Eis-me aqui. Deixa eu dizer para você, o nome dele será glorificado e você nunca mais será o mesmo. Permita que o Senhor te cure de maneira tão profunda e te direcione a pessoas, a lugares. Permita que o Senhor exerça as próprias estratégias dele. Que alguém vai olhar para o teu rosto, para a tua história e não vai te reconhecer. Lance diante dele a tua dor, o teu luto, a ferida, o ressentimento, a falta de perdão, o bloqueio, a traição, o adultério, a violência sexual que você passou, a violência física, o abandono, a necessidade, o medo, a insegurança, a ansiedade, a depressão. Se abra nessa noite. No auge da tua dor, busque-o com sinceridade. Diga: Senhor, eu não aguento mais. Diga: Deus está rasgando o meu peito. Diga: Senhor, o grito está entalado na alma. Diga: Senhor, há dores no meu corpo por causa das dores emocionais. Receba a cura de dentro para fora. Todo cansaço no teu corpo, toda a dor que está somatizando, toda a dor que você sente em algum órgão no teu corpo, na mão, na cabeça, no teu seio, no teu ventre, na barriga, no estômago, nas tuas pernas, toda crise de ansiedade, toda falta de ar, toda taquicardia, seja sarado, seja curada nessa noite.
todo drama da alma que tem peso espiritual, que haja uma cura agora. Toda falta de sentido para a vida, todo desejo de morte, toda ideação suicida, todo inchaço do corpo, todo cansaço, todo pensamento de autocomiseração e de autodestruição, toda falta de perdão, todo alto perdão que precisa de ser liberado, libera hoje, Senhor, no coração. Coloca a tua dor para fora nessa noite. Mostre para o Senhor onde está a tua dor, onde está a tua ferida. Mostre para Ele aonde que dói quando você lembra. Mostra para Ele aonde que dói quando você escuta, quando você vê. Mostra para Ele aonde que dói e aponta a tua ferida. Pode louvar, queridas. Oh, Espírito Santo. Espírito que cura. O Espírito vai gerar santidade em corações aqui. Santidade ao Senhor. Enquanto Ele te cura, Ele vai te santificando. Cura, Senhor, memórias aqui nessa noite. Cura, Senhor, memórias, cura sentimentos aqui. Paixões que fazem, Senhor, essa moça sofrer. Paixões que fazem esse rapaz sofrer. Sara. Quebra resistências. Quebra religiosidades. Substitui pelo teu relacionamento puro. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado. Sim. Não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Sim. Tem dias Sim, Espírito que o Santo. fardo pesa. Nem que fosse arrastando, Sim, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo, Espírito e não Santo. sai mais. Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura, Senhor. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio. Segura só um pouquinho. A força e o Com a ânimo permissão que dos eu obreiros que estão aqui, eu preciso chamar pessoas para vir aqui à frente. Eu sei que meu tempo esgotou. Eu quero chamar você que sentiu o Senhor falar com você de maneira tão profunda e íntima. Eu quero liberar para você. Eu quero liberar para você essa oração aqui. Junto com essa canção eu quero encerrar. Eu te convido, você que veio aqui de Jane. Eu quero cura para minha alma. Talvez você está aqui, você está passando por uma ansiedade, por uma depressão. Você está passando por um processo longo de restauração e recuperação de alguma perda que você sofreu, de algum medo, de alguma insegurança. Oh, tem cura na casa. Tem cura na casa. Tem cura na casa. Deus vai curar os teus complexos. Tem traumas aí que o Senhor quer mexer. A solução para você, a saída para você não é a morte, é a vida. E vida com qualidade e abundância. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.
físicas aqui. Oh, rabassora balabas. Amanchoeia. Amanchohabas. Tem pessoas aqui recebendo cura tão profundas que não vão conseguir ficar de pé. Oh! És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu Alivia, Senhor! Alivia, Senhor! Todos os dias Alivia! Traz alívio! Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra Traz alívio, Senhor! Traz alívio! És o meu alívio. Nada chora, balabás. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Toda crise de ansiedade, toda síndrome do pânico, toda sensação de morte, toda falta de ar no peito, receba fôlego, receba alívio para continuar. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastado, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Estou exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastado, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais.